A resiliência psíquica define a capacidade humana de manter o equilíbrio sob estresse. Não se trata de suprimir emoções. A verdadeira força reside na gestão consciente dos estados internos. Carl Jung postulou que a consciência do inconsciente e a conclusão do processo de individuação são essenciais para a robustez interior. Um indivíduo verdadeiramente forte resiste não apenas a adversidades externas, mas também a conflitos internos. A firmeza espiritual implica respostas conscientes, não reações emocionais. Quando a mente desenvolve a consciência, as dificuldades tornam-se oportunidades de aprendizado, não ameaças pessoais. A avaliação dos eventos é mais significativa do que os eventos em si. A imunidade emocional permite a continuidade consciente da existência, sem sucumbir a influências negativas. O conceito junguiano da sombra é crucial. As vulnerabilidades surgem frequentemente de aspectos da personalidade reprimidos ou ignorados. A imunidade emocional não se alcança apenas pelo controle externo. Ela exige o reconhecimento e a integração do eu interior. Sem autoconhecimento, o equilíbrio interno é impossível. O indivíduo permanece vulnerável ao mundo exterior. A imunidade é a transformação das emoções através da compreensão. A liberdade e a paz internas, para Jung, emergem do alinhamento do indivíduo com seu processo de autorrealização. A não confrontação de medos subconscientes e emoções reprimidas condena o indivíduo a reações constantes ao mundo exterior. Uma pessoa consciente, contudo, utiliza as emoções como ferramenta. Ela mantém o equilíbrio espiritual face a qualquer evento. Alcançar a paz interior, independente das vicissitudes externas, fortalece o indivíduo moral e espiritualmente. Para elevar a resiliência psíquica, questionar pensamentos é imperativo. Evitar reações automáticas e avaliar eventos sob uma ótica mais ampla é fundamental. A única constante frente à incerteza externa é a força e a consciência internas. A autoobservação é a capacidade de um ser consciente de avaliar seus próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos. Age-se como um observador externo. Jung afirmou que para o autoconhecimento e a direção consciente da vida, é preciso primeiro compreender os próprios processos psíquicos. A maioria das pessoas age inconscientemente, reagindo espontaneamente e exibindo comportamentos automáticos. Estes são guiados por pensamentos não examinados. A consciência, entretanto, exige uma análise profunda, não apenas do mundo externo, mas também do universo interior. Os pensamentos na mente são produtos de experiências passadas. São padrões inconscientes e reflexos emocionais. Aquele que vive sem questionar ou tentar entender seu mundo interior permanece inconscientemente sob o controle do passado e do subconsciente. A autoobservação é a pedra angular da individuação. É um processo de autoconsciência interna. A percepção dos elementos inconscientes permite a descoberta de crenças arraigadas e reações emocionais. Estas dirigem a vida. No cotidiano, as pessoas reagem automaticamente a certas situações. A consciência permite agir com escolha deliberada, não por reflexos emocionais. Jung argumenta a impossibilidade de compreender o mundo exterior sem descobrir a própria realidade interna. A verdadeira consciência emerge da observação dos eventos e da autorreflexão sobre os processos internos. A consciência exige a capacidade de avaliar pensamentos e emoções como um observador imparcial. Todas as emoções devem ser aceitas, mas não a identificação com elas. Ao sentir medo, por exemplo, deve-se investigar sua origem, analisar o porquê desse sentimento e impedir que a emoção domine. Em vez de se perder nas emoções, uma pessoa consciente entende sua natureza transitória. Elas são fontes de informação. Isso confere independência dos fatores externos. Muitos vivem inconscientemente hoje, reagindo impulsivamente e sem reflexão. Com a percepção consciente desenvolvida, questiona-se o significado atribuído aos eventos. Obtém-se a capacidade de mudar padrões de pensamento exaustivos. O equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, segundo Jung, é um guia essencial na autoobservação.
A compreensão consciente abrange o pensamento lógico e a intuição profunda. Quando se ouve a voz interior e se decifra as mensagens do subconsciente, decisões mais conscientes e ponderadas são tomadas. A prática da autoobservação permite a compreensão do próprio mundo espiritual. Assim, o indivíduo torna-se mais resiliente às influências externas. Quem examina objetivamente seus pensamentos e sentimentos vê os eventos sob uma perspectiva diferente. Deixa de ser um ser dependente apenas das condições externas. Consegue direcionar a vida com verdadeira consciência, não por reflexos inconscientes. O ego é o centro da autopercepção humana e da sua relação com o mundo. Carl Jung definiu o ego como o eu consciente. É a estrutura fundamental que determina como a vida é percebida. Contudo, quando o ego se torna uma cortina, impede a percepção correta de si e do ambiente. Isso afasta o indivíduo da paz interior e da verdadeira consciência. Controlar o ego não significa aniquilá-lo. Pelo contrário, significa torná-lo uma estrutura saudável ao serviço da consciência. Se o ego governa descontroladamente, a capacidade de avaliar objetivamente os eventos é perdida. Mecanismos de defesa constantes contra ameaças externas são gerados. Isso leva à necessidade de autojustificação. O indivíduo torna-se fechado à crítica, sentindo-se vulnerável mesmo em situações insignificantes. Jung sugere que o indivíduo deve compreender seus processos internos. Deve direcionar conscientemente o ego. Uma das grandes armadilhas do ego é a tendência humana de levar tudo para o lado pessoal. Sob a influência do ego, cada situação é vista como um ataque ou uma ameaça. As pessoas identificam-se com identidades específicas, reflexos do ego. Quando essa identidade é ameaçada, reações agressivas podem surgir. Ao tomar consciência da sua identificação com a persona, o indivíduo percebe a flexibilidade dessa estrutura, que pode mudar. O ego frequentemente escraviza as pessoas às suas experiências passadas. Aquele excessivamente apegado à sua razão perde a flexibilidade mental. Resiste a inovações e mudanças. Essa situação impede o desenvolvimento e condena a pessoa aos mesmos padrões de pensamento. Para Jung, a verdadeira maturidade exige a percepção dos limites do ego. A completa identificação com ele deve ser evitada. Em casos de ego excessivamente dominante, o indivíduo reage exageradamente a eventos externos e ao comportamento alheio. Com um ego sob controle, desenvolve-se a capacidade de se observar sem estar no centro de tudo. Isso concede liberdade mental e emocional. O ego controlado permite uma visão mais objetiva, não só do mundo exterior, mas também do próprio mundo interior. Jung enfatizou no processo de individuação a consciência e aceitação dos aspectos sombrios. Quem reconhece suas fraquezas, medos e aspectos reprimidos torna-se mais forte. Fica mais resistente a eventos externos. Nesse estágio, o indivíduo oferece respostas conscientes e equilibradas ao mundo exterior. Não mais reage automaticamente. Com o ego sob controle, um nível mais profundo de consciência é alcançado. Os eventos da vida são vistos como manifestações do eu, não como campos de batalha. Assim, independentemente da severidade dos fatores externos, a paz interior é mantida. As emoções são uma das forças internas que mais desafiam a consciência humana e a controlam. Para Carl Jung, emoções não são apenas reações momentâneas. São mensagens do mundo subconsciente, diretamente ligadas aos aspectos sombrios do ser. Quem se deixa levar pelas emoções sem compreendê-las, guiará a vida por reações inconscientes. Estará fadado a sucumbir às influências externas. Contudo, dominar as emoções não significa reprimi-las ou ignorá-las. Implica reconhecê-las e aprender a geri-las conscientemente. Na compreensão psicológica de Jung, conflitos inconscientes e emoções reprimidas, se não forem trazidos ao nível consciente, manifestam-se externamente. Aparecem como raiva, frustração, medo e ansiedade. Ao perceber que as emoções mais perturbadoras vêm do próprio mundo interior, o indivíduo começa a fortalecer seu controle sobre os eventos externos.
Muitas pessoas, ao sentirem emoções negativas, buscam sua fonte no mundo exterior. Com raiva, esperam que a pessoa ou o evento causador mude. Frustradas, culpam o mundo externo. No entanto, para Jung, as emoções são reflexos do mundo interno, não do externo. Se não questionado por que as mesmas emoções se repetem diante de um evento, o ciclo continuará. Por exemplo, quem tem medo constante de ser rejeitado pode ter um sentimento subconsciente de inutilidade. Sem entender a origem, cada rejeição será percebida como um fracasso pessoal. A espiral emocional não se quebrará. Quem aborda as emoções conscientemente, entende que cada emoção tenta comunicar algo. Em vez de reprimi-las, o significado pode ser transformado. Gerir emoções não minimiza sua influência. É necessário vivenciá-las conscientemente e usá-las como guias internos. O processo de individuação, segundo Jung, é possível pela harmonização de consciente e inconsciente. E as emoções são ferramentas cruciais nesse processo. Sem confrontar medos, raiva ou ansiedade conscientemente, essas emoções se manifestam incontrolavelmente em momentos inesperados. Para gerir emoções de forma saudável, é preciso compreender seu significado interno, não reprimi-las. Uma forma eficaz é analisar os gatilhos emocionais e desenvolver a consciência. Isso permite atingir a raiz das emoções. À medida que a consciência emocional se desenvolve, as reações ao mundo exterior tornam-se mais conscientes. Com raiva, questiona-se a verdadeira fonte e assume-se o controle. Evita-se que a emoção domine. Por exemplo, em vez de defensiva imediata à crítica, avalia-se se a crítica realmente representa uma ameaça. A doutrina de Jung sobre o equilíbrio entre consciente e inconsciente permite confrontar e direcionar conscientemente as próprias emoções. Assim, o indivíduo deixa de ser escravo de reações emocionais. Atinge um nível de sabedoria que permite direcioná-las conscientemente. Quem gere suas emoções não só mantém a calma interior, mas também aprende a manejar os eventos da vida de forma mais sensata e equilibrada. A força interior é a capacidade de manter o equilíbrio espiritual. Não se sucumber a eventos e dificuldades externas. Para Carl Jung, a verdadeira força humana não se mede pela reação ao mundo externo. Mede-se pelo equilíbrio e consciência criados no mundo interior. A maioria das pessoas associa poder a controle, domínio ou capacidade de manipular eventos a seu favor. A verdadeira força, contudo, é a capacidade de manter a conexão com a própria essência e o centro interno. Isso ocorre apesar das mudanças externas. Jung enfatizou que, no processo de individuação psicológica, para adquirir força interior, é preciso confrontar e integrar os aspectos inconscientes, trazendo-os à consciência. A força interior não é uma resistência superficial à adversidade. Ela surge de uma profunda compreensão da própria existência. Manter o foco significa preservar a consciência interna e uma postura consciente. Evita-se a reação excessiva a eventos externos. No dia a dia, o indivíduo enfrenta inúmeras situações. Inconscientemente, sua vida será constantemente dirigida por fatores externos. Para Jung, quem age inconscientemente pensa controlar a vida. Na verdade, torna-se prisioneiro de padrões de comportamento inconscientes e condicionamento social. Quem mantém o foco, no entanto, pode ver os eventos como um ponto de equilíbrio. Isso não significa insensibilidade ou indiferença ao mundo exterior. Significa avaliar os eventos sob uma perspectiva mais ampla. Direcionar conscientemente as reações e decisões. Um dos maiores inimigos da força interior é a busca constante por aprovação externa. Se a felicidade depende da aprovação alheia, a força interior é perdida. Falhas ocorrem à medida que as condições externas mudam. Jung destaca que para o verdadeiro autoconhecimento, a pessoa deve tornar-se independente de mecanismos de validação externos. Quem está centrado em si é mais resistente às influências transitórias e mutáveis do mundo exterior. Honra-se a própria liberdade, a consciência interna, e não os fatores externos. A verdadeira força não é a autoconfiança em tempos bons.
É a capacidade de manter a calma e a resiliência nos momentos difíceis. Para manter o foco, o indivíduo deve observar conscientemente pensamentos e sentimentos. Desenvolver uma prática de consciência que o sustente constantemente. Isso se dá fortalecendo a consciência mental. Abandonam-se os altos e baixos emocionais. Reconhece-se a influência do inconsciente. Para Jung, quanto mais profundo o autoconhecimento, mais forte a resistência às influências externas. Quem compreende a transitoriedade dos eventos externos, deixa de ver a vida como um campo de batalha. Começa a ver a existência em um quadro mais profundo. Encontra sua força interior. Continua seu caminho apesar das incertezas da vida. Torna-se capaz de ouvir sua voz interior. Nesse ponto, o indivíduo deixa de ser meramente reativo às condições externas. Torna-se o verdadeiro mestre da própria vida. Os seres humanos são sociais por natureza. Interagem constantemente com os outros. No entanto, essa interação pode ameaçar a paz interior. Para Carl Jung, diminuir a influência alheia não significa cortar laços ou perder a sensibilidade. Significa manter uma postura independente perante as influências externas. Fortalece-se o mundo interior. A maioria das pessoas é inconscientemente influenciada por pensamentos, julgamentos e expectativas alheias. A necessidade de aprovação externa pode afastar o indivíduo do seu verdadeiro eu. Reprime a natureza autêntica, vestindo máscaras sociais ou personas. Ao não permitir que a opinião alheia defina a identidade, começa-se a ser verdadeiramente livre. O primeiro passo para reduzir a influência alheia é a avaliação consciente dos próprios pensamentos, sentimentos e crenças. Segundo a teoria arquetípica da sombra de Jung, projetamos no mundo exterior os aspectos reprimidos de nós mesmos. Por exemplo, quem se preocupa constantemente com a crítica alheia pode estar a lidar com uma insegurança interna não reconhecida. Se a pessoa busca proteção contra as reações do mundo externo sem resolver conflitos internos, torna-se mais dependente dos outros. Em vez de se libertar da sua influência. Ao compreender o mundo interior, percebe-se que o que os outros dizem ou fazem não se relaciona diretamente com a autoestima. Reduzir a influência alheia não é só autoconfiança. É também saber estabelecer limites emocionais. Jung afirma que a capacidade de definir os próprios limites psíquicos é um elemento fundamental da saúde psicológica. Se a pessoa carrega constantemente o fardo emocional alheio, vendo os problemas dos outros como seus, eventualmente se esgota. Quem sabe estabelecer limites saudáveis consegue empatizar e proteger-se de impactos emocionais. Torna-se capaz de fazer escolhas conscientes sobre quais emoções internalizar. Muitas pessoas tendem a agir de acordo com expectativas externas e normas sociais. Isso as afasta do seu verdadeiro eu. Torna-as dependentes de mecanismos de aprovação externos. Quem ouve a voz interior avalia a opinião alheia através de um filtro consciente, não a rejeita completamente. Isso confere flexibilidade quando necessário. Permite não seguir cegamente a opinião alheia. Um dos modos mais importantes de diminuir a influência alheia é aceitar-se como se é. Para Jung, a aceitação plena da própria identidade é a melhor defesa contra as influências externas. Se o indivíduo alcança a integridade interior, não é um fantoche do mundo exterior. Torna-se o verdadeiro mestre da sua vida. A verdadeira liberdade não é a rejeição total de influências externas. É não permitir que elas perturbem o equilíbrio interno da personalidade. Criar a própria realidade significa decidir viver profunda e significativamente. Alinha-se com o eu interior, não moldando a vida por fatores externos. Para Carl Jung, ao compreender e aceitar o verdadeiro eu, o indivíduo ganha controle sobre a vida. A realidade é formada no mundo mental. O mundo externo é apenas um reflexo das percepções e pensamentos internos. Criar a própria realidade é o primeiro passo para construir uma vida. Ela alinha-se com o eu interior, independente das condições externas. A base da criação da realidade é o desenvolvimento de uma consciência plena do mundo interior.
As pessoas agem frequentemente com base em pensamentos impostos pelo ambiente. Isso as leva a perceber a realidade da sociedade ou do seu entorno. Um indivíduo pode concentrar-se no seu mundo interior, construir uma realidade que lhe pertença, em vez de se focar no mundo exterior. Isso exige a criação de verdades, valores e significados próprios. Devem ser independentes de normas sociais, expectativas alheias e reflexões do passado. A realidade não é apenas o resultado de condições materiais. É também a expressão do mundo espiritual da pessoa. Ao encontrar a própria essência, pode-se criar uma vida que a reflita. Outro componente crucial na criação da própria realidade é a descoberta do propósito e sentido da vida. Jung afirma que a busca de significado confere direção e profundidade internas. Se a vida é vivida apenas para existir ou para atender a expectativas sociais, há um desvio. Para realizar o potencial interno ao mais alto nível, é preciso ter um propósito. Esse propósito não pode ser conquistas sociais ou busca de aprovação alheia. O verdadeiro propósito forma-se a partir de uma visão alinhada com o verdadeiro eu. Quem deseja criar sua realidade deve primeiro olhar profundamente para sua natureza espiritual. Deve compreendê-la. Jung sugere que a harmonia entre o eu interior e os objetivos externos desempenham papel decisivos na criação da realidade. Criar a própria realidade também requer a aceitação de traumas passados e aspectos sombrios. Para Jung, cada pessoa tem emoções e pensamentos reprimidos no inconsciente. Esses aspectos sombrios, que ele chama de sombra, podem levar à formação de uma atitude negativa em relação a si mesmo e aos outros. Para uma verdadeira transformação interna, é crucial reconhecer e confrontar esses aspectos sombrios. Erros passados, perdas, decepções ou emoções reprimidas devem ser aceitos como parte da personalidade. No entanto, essa aceitação não significa alterá-los ou destruí-los. Para Jung, a aceitação dos aspectos sombrios é um passo para a integração consigo mesmo e a criação da própria realidade. Criar a própria realidade não é esperar aprovação ou condenação alheia. É um caminho alinhado com a verdade interior. Não é apenas um processo individual. É um passo para contribuir com a sociedade. Ao desdobrar o próprio potencial, o indivíduo adquire a capacidade de transformar o mundo ao redor. Criar a própria realidade é um caminho de autodescoberta. É alcançar o equilíbrio interno, confrontar o passado e descobrir o sentido da vida. Para Jung, o verdadeiro eu só pode manifestar-se por meio desses processos profundos e conscientes. Protegendo-se das imposições do mundo exterior, o indivíduo adquire força interior. Começa a criar sua realidade. Nesse processo, encontra um sentido de vida. A busca da própria realidade interna e sua criação não é apenas um processo mental. É também crucial entender como integrar esse conhecimento e compreensão na vida diária. Carl Jung acreditava que a transformação interna da personalidade não deve permanecer apenas teórica. Deve ser concretamente implementada na vida real. Embora o desenvolvimento interno proporcione uma profunda consciência, a forma como essa consciência se reflete no cotidiano, nos relacionamentos, no trabalho e na interação com a sociedade, garante que a mudança seja permanente e significativa. Um dos pontos mais importantes que Jung destaca na individuação é que o potencial interno encontra expressão no mundo exterior. E o indivíduo inclui esse potencial na sua vida. A aplicação é um passo importante para o autoconhecimento. Quem encontra a própria verdade não observa o mundo como um espectador. Participa de forma eficaz e ativa. A verdadeira fase de realização ocorre quando o indivíduo remove as máscaras sociais. Vive uma vida que corresponde à sua verdade interior, sem hipocrisia em relação a si mesmo ou ao ambiente. Quem permanece fiel às próprias verdades concede essa liberdade aos outros. A verdadeira liberdade exige respeito pela liberdade alheia. Para Jung, quem experimenta a transformação interna torna-se mais compreensivo, aberto e compassivo com os outros. O equilíbrio interno também gera paz no mundo exterior.
Outro aspecto importante da prática é a capacidade de tomar decisões de forma consciente e ponderada. Jung aponta a importância de tomar decisões que servem e se adequam ao indivíduo, uma vez que ele descobre seu potencial interno. Para Carl Jung, a verdadeira individuação é a resolução de conflitos internos. É a aceitação dos aspectos sombrios. É a escolha corajosa do próprio caminho, independente de normas sociais. Carl Jung acreditava que o indivíduo alcança a verdadeira liberdade apenas quando aceita seu verdadeiro eu em toda a sua nudez. Vive sua própria identidade, independentemente de julgamentos externos. Essa liberdade beneficia não só o indivíduo, mas também a sociedade. Quem adquiriu força e equilíbrio internos pode transmitir essa força aos outros. Pode inspirá-los a seguir seu próprio caminho. A realização implica o cumprimento das responsabilidades sociais e a vivência das verdades internas simultaneamente. Alcançar esse equilíbrio significa não apenas aceitar a responsabilidade pela própria vida. Significa inspirar e envolver os outros no processo. O processo de transformação interna e criação da própria realidade não é apenas uma descoberta individual. É uma tentativa de integrar essa descoberta na vida social. Segundo os ensinamentos de Carl Jung, somente quando o indivíduo descobre sua força interior, ele pode dar sentido à vida. Reflete essa força em seu ambiente e entra no processo de verdadeira individuação. A aplicação desse processo na vida real exige paciência, autoconsciência e coragem. O indivíduo deve encontrar seu próprio caminho e segui-lo bravamente. Deve ser independente das influências do mundo exterior.